6h46 em toda Angola. Vamos continuar a seguir somar, claro, a contagiar Luanda nesta lindíssima manhã de segunda-feira. Bem, hoje vamos tomar o café da manhã com uma figura que dispensa quaisquer apresentações no que o jornalismo diz respeito. Portanto, o meu convidado é um dos poucos comentadores, ou seja, comunicadores que defende a cultura com paixão e argumenta vários fatores ou vários factos sociais e culturais em um ângulo único e bastante esclarecedor. Por essa e outras razões técnicas, foi distinguido em 2013 com o Prémio Nacional de Jornalismo. Foi durante muito tempo comentador da ZAP e teve uma projeção galopante, óbvio pela sua verticalidade e posicionamento com que comentava os factos. O meu grande convidado é, sem sombra de dúvida, já que referenciei, um grande comunicador. Da Kibala para Luanda, Angola, África e o mundo, recebam Ernesto Gouveia. Bom dia. Bom dia, Chocolate. Bom dia a todos os ouvintes da Stop FM 107.3. Bem disposto. Não há como fazer diferente, embora nesses últimos dias... Ou seja, estou no 7º dia da morte de um também comunicador, que é o José Ndalo dos Santos Ribeiro, um dalinho, como muita gente conhece e sabe. E, bom, o seu desaparecimento físico abalou muita gente. E a mim diretamente, de uma forma, porque tivemos uma amizade de quase 30 anos. E é um jornalista, versado mesmo para a rádio, formado em jornalismo e cultura pela Universidade Aberta de Lisboa. Creio que seja dos poucos que aqui temos, e ele esteve recentemente a dirigir, até bem pouco tempo, aliás, é o primeiro diretor da Rádio Cultura Angola. A Rádio Cultura Angola. Pronto, eu nessa altura vou passando um minuto após outro e tentar alimentar e potenciar cada vez mais a amizade com aqueles que ainda estão ao meu lado. E, aliás, falando nisso, mando um abraço muito grande ao Edson Macedo, que nesses últimos tempos tornou-se o meu parceiro de comunicação, porque já partilhamos vários microfones, vários painéis, e recentemente saímos também de uma rádio onde andámos a partilhar toda uma série de coisas. Era um cenário de aprendizado, e com o Edson eu vou aprendendo todos os dias e certamente está na sintonia. Grande Edson Macedo, um forte abraço. Seria bom que convidasses os dois, nós íamos transformar já aqui esse estúdio numa coisa. Pois, mas exato. Mando um abraço a este meu irmão, meu amigo, meu compadre, companheiro. E excelente. Não tenho dúvidas. Quem tiver que falar mal do Edson, eu estou lá para defender. Ele tem uma forma de ser diferente, claro, e também a maneira como ele vai abordando determinados assuntos é de facto inspirador, principalmente para nós jovens, acaba por ser uma fonte de inspiração. Ainda bem que é assim, porque a forma do Edson fazer rádio é completamente diferenciada, e o seu programa de cinema, eu não digo que é um bom programa, é um programa bom. Bom de se ouvir, bom de se imitar, bom de interiorizar acima de tudo. Boas. Bem, caríssimo ouvinte, o nosso grande convidado, Ernesto Gouveia. Vai ser um pouquinho difícil não entrevistar um jornalista, é que normalmente eles falam muito, acabam por ter o monopólio da... Vamos transformar isso não uma entrevista, mas numa conversa. Vamos falar um pouco em volta da carreira a nível de jornalismo. Vamos falar também alguns assuntos ligados ao showbiz angolano. Vamos olhar também algumas questões técnicas do jornalismo, a diferença entre comunicadores, ou seja, comunicólogos e profissionais de comunicação social. Vai ser, de facto, o nosso ponto de fundo aqui da conversa. Mas antes vamos procurar saber mais um pouco quem é exatamente Ernesto Gouveia, como é que entra para a comunicação. Eu, desde que me vejo como homem, sempre sonhei ser uma pessoa ligada à comunicação. À comunicação, à cultura, ao entretenimento, principalmente. E por via deste sonho, deste desejo, acabei por parar noutros caminhos que estão completamente ligados à comunicação. Para muitos que não sabem, eu fui DJ durante muitos anos. Muitos anos.
E quem eventualmente me conheça e esteja a ouvir pode confirmar. Mas DJ mesmo de verdade, Ernesto? Eu fui DJ profissional. Ok. Sim. Eu passei em algumas casas e acredito que esta geração não deve conhecer, mas foram das casas badaladas a nível da província de Luanda. Nos tempos do vinil? Olha, curiosamente era no tempo do CD. Naquela transição da casseta ao CD. Quando, na verdade, já havia como é que eu digo? A partilha, não é? De recurso. Como, por exemplo, o CD, perdão, sim, a cassete e o vinil partilharam durante muito tempo a necessidade e o recurso dos DJs para depois passar-se todo ele ao CD. E o CD foi partilhando com o mini disc. Há DJs que não sabem o que é isso. E depois, hoje, quer dizer, na verdade era todo um traçado que estava a ser projetado para o universo digital hoje. Até por internet hoje nós conseguimos ter recurso à música, mas havia um processo. E, curiosamente, eu só acabei tendo contato com o vinil na discoteca Mega Bingo, que era, além do Pandemónio, era a discoteca que normalmente usava esse recurso, né? Usava este meio. E com os ensinamentos do King Espanholito aprendi a tocar muito com o vinil. Também com algum acompanhamento do DJ Tinho, que Deus o tenha, e o Sininho, Bruno Messias, que hoje é jurista. Quais eram os géneros musicais que mais tocavas na altura? Eu sempre gostei do género tropical, mas também foi no Mega Bingo que eu aprendi a apreciar um bocadinho mais do house music, porque o DJ Espanholito, o King Espanholito, era uma pessoa especializada nesse género musical, porque o Mega Bingo tinha, tinha duas salas. Para além do casino, tinha mais outras duas salas, que eram a sala Afro e a sala House Music, não é? E pronto, então eu estava nesta sala, porque na sala Afro não havia grandes oportunidades. Mas é importante um DJ focar-se apenas num género musical ou tem de viajar também por outros géneros? É importante ser versátil, por isso é que tu tens o malvado que tens, que em vários cenários ele consegue fazer o seu trabalho, mas não vem aqui para falar como DJ, tem que falar. Então, e pronto, acabei por via disso ligar-me, né? Por via disso ligar-me muito à comunicação social. Talvez por intermédio da música acabei por parar um bocadinho mais, por via da música acabei por estar muito mais virado para a comunicação, mas sempre foi o meu objetivo. Claro que não leio o resumo biográfico todo, mas as pessoas vão perceber que eu passei pelo Instituto Médico da Economia de Luanda, passei pela Rhodes University, passei pelo Senjor, tudo ligado à comunicação. Mas antes de ingressar para o e-mail, já fazia jornalismo? Na verdade era apenas um sonho. Eu carregava a vocação, mas essa vocação precisava de um preparo, precisava de uma lapidação, porque acredito que eu era bruto ainda. E enquanto brutos temos que passar por um processo de lapidação. Então houve isso, mas também, mesmo pós-formação, eu tive a felicidade de passar por mestres que hoje tenho como referências. Quem são os mestres? Por exemplo, na LAC, o Paulo Araújo, a Paula Simons, Ismael Mateus, o próprio António Clara, de quem também gostava muita coisa. Falo dentro, e tive a oportunidade, mesmo naquele cenário, passar a cruzar com outras pessoas que eram as minhas referências, porque a rádio sempre foi o meu sonho. Ok. Mas, curiosamente, não é na rádio onde o Ernesto Gouveia se destaca, no jornalismo escrito. Isso por via da Elizabeth Rangel, acabo por parar no Semanário Agora, e no Semanário Agora fui escrevendo muito sobre cultura e dividia, não é? Para a editoria, eu estava dividido entre a editoria cultural e a editoria social, onde partilhei o espaço com o António Miguel, o Paulo Sérgio, o Júlio Gomes e muitos outros profissionais de comunicação que não interessa aqui citar. Grandes profissionais. E, por exemplo, a nível do jornalismo escrito, vou buscar referências como o Joaquim Manuel Aguiar dos Santos e o António Freitas, também de boa memória. No Novo Jornal,
Vítor Silva, o Gustavo Costa, que é outra das minhas referências. O Gustavo, o pai do Tiago Costa. O pai do Tiago, pois. E, é claro, acabei por... A cada oportunidade que tivesse de cruzar com esses camaradas, porque sabia que eles podiam partilhar comigo o mesmo espaço, ou eu podia partilhar com eles, nesse caso, eu não deixava passar. Era todo ele um aprendizado. Mas aprender sempre. E ia colocando isso em prática. Para mim foi muito, muito importante para a maneira como ia lidando com o mundo da comunicação. Dali, o interesse na publicidade, o interesse no marketing. Por exemplo, eu falei agora do Edson Macedo. O Edson Macedo, para mim, entre os publicitários e designers, é a minha referência também. E vamos, de forma direta ou indireta, partilhando um bocadinho muito sobre isso. E, obviamente, que é das tais pessoas que eu tenho, que eu tenho, com quem vou, de algum modo, aprendendo. Todos os dias a gente vai aprendendo. Nós temos de assumir isso. Então, houve todo um processo de crescimento que, obviamente, não podia dar num resultado que fosse diferente. Voltando no assunto, no momento em que começou, não te recordas do primeiro texto? Olha, curiosamente, o meu primeiro texto saiu no Folha 8. Oh. E nem era eu jornalista de Folha 8. E quem possibilitou a publicação deste texto foi o César Silveira. Hoje está num dos jornais, não é o Nova Gazeta, meu Deus do céu, Valor Econômico. Okay. Hoje, e o César, não é? Eu chamo de avôzinho. O César Silveira é a pessoa que possibilitou a publicação deste texto no jornal Folha 8. E atenção que era um texto sobre o Caló Pascoal, numa altura que ninguém via no Caló Pascoal um potencial artista. E eu já acreditava naquilo e saiu o texto. E numa altura que o Caló ainda estava a ser identificado ou conotado ao Kuduro, quando ele já estava a fazer esse processo migratório e preparando-se para o seu primeiro álbum. E o Caló não diria que é um amigo de infância, mas partilhamos muitos bons momentos. E por intermédio de um amigo irmão, que Deus o tenha também, os meus estão a me deixar. Pois... E tive o cuidado de ver o meu texto publicado. Foi para mim uma graça, foi uma felicidade. E ele foi só somar e seguir. E aprendi ali que o jornalismo escrito é uma verdadeira escola. Uma verdadeira escola. Passas pelo jornalismo escrito, estás em condições de estar em qualquer redação. De um parágrafo a milhentos parágrafos, tu consegues te desdobrar e saber usar a técnica mais simples para poder levar... Qual é o segredo para fazer uma boa redação? Não existe segredo, existe sim dedicação. Dedicação, interesse acima de tudo, mas tem que ter amor. Em tudo o que eventualmente qualquer um de nós, qualquer profissional fizer, ou colocar a mão, tem de ser com amor. Sem amor vai ser um bocado complicado as coisas funcionarem, porque o amor é algo natural. E aquilo que é sempre natural acaba por funcionar. E por mais que você combata com isso, não chega a sair vitorioso. O que é que mais lhe dá prazer de fazer? É rádio ou jornalismo impresso? Eu me sinto satisfeito nas duas coisas. Porque a base, e deixa que eu partilhe aqui contigo, Chocolate, o jornalista é um escriba por natureza. O jornalista é um escriba por excelência. Se não souber escrever, não serve. Se ele não sabe. E o mais engraçado é que nós vamos vendo, a nível das universidades, que vão fornecendo algum recurso humano para o mercado de trabalho. Eles estão lá, mas pensando que tudo sabem, quando nada sabem, partindo do princípio que a escrita deles já está uma catástrofe. Infelizmente, essa é a realidade. Onde é que está o problema? Das instituições ou dos próprios? Atenção, eu sou teu professor. Estou-te a passar as bases, estou-te a passar os conhecimentos. Não fica por aí, investiga, pesquisa. É muito importante que a gente faça isso, porque se não fizermos isso, seria muito, 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 muito complicado.
Está a ver? E este é o grande receio. Nós vamos nos perguntar qual é a geração que nós temos dos próximos profissionais de comunicação, os que estão aí a vir. Esta geração híbrida de comunicadores, é normal que tudo começa sempre por algum lugar, começa sempre com erros e trambolhões, tropeços e bloqueios, mas é importante que nós possamos fazer recurso àquilo que temos de bom para poder aprender e fazer um trabalho com excelência. Mas para que se chegue ali, não se pode queimar etapas. A vida toda. Portanto, respeitar o processo. Respeitar o processo, como muito dessa nova geração vai dizendo. Respeitar. E parece que pensam que respeitar o processo é... E nesse processo colocam a ansiedade, colocam a vaidade, colocam a soberba, que já são os tais ruídos no processo normal que deve ser cumprido. A primeira vez que tive o prazer de acompanhar o Ernesto Gouveia foi no Zap News, não é? Comentava uma matéria e perguntei a mim mesmo, mas quem é este cara? Quem é este sujeito? Nunca ouvi. E temos a impressão de que, as pessoas surgiram do nada. Há todo um percurso percorrido, há toda uma trajetória. E esses programas, estamos aqui também a passar, claro, é muito bom, que é para que a geração, eu e todo o resto, possamos de alguma forma obter mais informações, mais conhecimentos, não é? Em volta de todo um percurso percorrido pelas referências que nós temos no nosso país, faz toda a diferença. Quando começou, e levanta aqui uma questão muito importante, hoje a juventude está um pouco irreverente, não querer aprender e tudo mais, sabemos tudo e mais alguma coisa. Na altura em que vocês começaram, não sei se posso lhe tratar por tu. À vontade. Quando começou, exato. Quais eram as principais dificuldades? Como é que era a relação com os mais velhos, ou com a velha geração da comunicação, a nível da própria abertura, assessoria e conselho? Como é que era? Porque hoje reclama-se muito e claro, nós conversamos com muitos profissionais já com uma longa experiência e há uma comunicação muito fechada, quase que não se abrem a nível de passagem de testemunho e tudo mais, e também muitos de nós nos fechamos muito para essa comunicação. Na altura que começou, fazendo aqui uma análise comparativa, como é que era todo aquele processo? Eu já vinha de ou seja, já estava dentro de um cenário onde já outras histórias eram ouvidas de outros grandes profissionais, grandes gurus da comunicação, que escreviam um texto e o texto lhes era rasgado no rosto, na cara. A sério? Sim. Que não serve para nada. Te mandam fazer de novo. Vá fazer de novo. E atenção que aquilo não era computador, era máquina datilografadora, ou seja, máquina de escrever. Onde muitos de nós, eu particularmente, entro numa altura em que o computador estava ainda a disputar a entrada nas redações, a ser trocado ou seja, a tentar ocupar o lugar da máquina de escrever. E havia os jornalistas que resistiam a isso. Obviamente que no computador você escreve um texto e apaga imediatamente, mas tens a possibilidade de copiar. Na máquina de escrever, não. Existiam as tais técnicas, por isso é que você tinha que fazer um curso de datilografia. Mas hoje, claro, a máquina de escrever, por incrível que pareça, hoje é um produto muito caro. É um produto de coleção. É uma relíquia. Daí ter dito um produto de coleção. Mas perceba, imagina o que é você dar seu trabalho de escrever um texto numa folha A4, entregares a um David Mestre e ele dizer que isto aqui não serve, está a rasgar. Eu, por exemplo, citei aqui o nome David Mestre, mas muito dessa nova geração não sabe quem foi David Mestre. Não sabe.
Porquê? Porque há aqui uma passagem de testemunho muitas vezes que não é feita. E se é feita, existe a resistência dos jovens, não quererem ouvir, de estarem relutantes e pensando que já sabem absolutamente tudo, quando na verdade devem buscar os elementos históricos, os elementos referenciais para juntar aquilo que eles já aprenderam e tentar buscar práticas e técnicas que acabam se convertendo num conceito, num padrão. E a sociedade, de qualquer forma, vai ter de aceitar. A aceitação é o início de todo o enquadramento necessário para que a sociedade se afirme e se defina. Está a ver? Boas. Eu tive uma... Desculpa, não te acabei de dizer. Eu tive uma experiência... o meu primeiro estágio tive com Felisberto Felipe. Eita, Felisberto. Felisberto Felipe. Grande Felisberto. Infelizmente, que Deus o tenha. Que Deus o tenha. E o primeiro texto que eu produzi, na altura nós tínhamos que entregar, não chegar à redação, mas nós entregávamos nos seguranças. E os seguranças faziam chegar até a redação. E nós ficávamos ansiosos à espera do nosso texto a ser lido. E tu ouvias a matéria, era totalmente diferente. Se escreveu de uma outra maneira e inverteram tudo quase. Cadê a minha informação? Cadê a minha matéria? E as críticas eram muito duras. Está a falar da Rádio Unia, não? Exato. As críticas eram muito duras e era quase difícil continuar aí. E aprendi no meu caso, não é? Com chicote mesmo, um puxão de orelha. Ao lado das críticas que muitos que antecederam a minha geração receberam, podes ter certeza que isto que vocês vivem hoje é nada. É absolutamente nada. Tá vendo? Infelizmente, mas era a forma mais áspera, mais ríspida, mais dura de se passar o conhecimento, mas dali resultavam grandes profissionais. Por isso é que em tempos ainda teve a haver uma publicação nas redes sociais do poder que tem a chinela na mão de uma mãe. E a chinela na mão de uma mãe forjou grandes homens hoje para a sociedade. E agora, de passar a mão no cabelo e não permitir com que o nosso vizinho, que tem a minha idade e que pode ser considerado o pai do meu filho, e eu não querer permitir que ele bata o meu filho por um erro que cometeu na minha ausência, isso já começa a trazer outro tipo de atitudes nos nossos filhos. É normal que existam os conflitos de gerações e o Chocolate nem me deixou terminar essa questão da forma e da passagem de testemunho, ou a forma como éramos criticados junto dos grandes profissionais na altura, os gurus, para que nós nos tornássemos no que somos hoje. Devemos aqui compreender que esta forma com que eles abordavam os nossos erros, as nossas falhas, era uma forma de puxar por ti, no sentido de você prová-lo que é melhor do que aquilo que ele pensa que tu és. Logo, devemos aqui olhar as coisas sob várias perspectivas, tá vendo? Não olhar para o lado negativo da coisa. E não culpemos a academia. Não culpemos a academia. Temos de nos culpar a nós próprios, porque existem os elementos extracampo, existem os bastidores da nossa formação. E muita gente acabou por se formar e por se lapidar exatamente nos bastidores. É importante que a gente veja isso. Eu sou o teu professor, sou o teu mestre. Não sou eu que te vou dizer, olha, posso até te recomendar, mas eu antes de recomendar a leitura de um livro, eu tenho que perceber se você tem gosto e apetência pela leitura. Quantos profissionais de comunicação hoje leem? Quantos profissionais têm livros nas suas prateleiras, mas só mesmo para provar que tem livro, mas esse tal livro ele nunca leu?
quantos profissionais de comunicação vão a lançamentos de livros só para mostrarem que estiveram lá e compraram um livro, mas não leram o livro? Nós temos esse problema também. A prática, o hábito da leitura, o cultivo pela paixão à leitura, isso começa desde tenra idade. Eu tive essa graça de ler dos quadrinhos aos policiais e toda uma série de obras literárias, que hoje eu tenho uma coleção enorme de livros, e quando necessário e possível vou lendo, fazendo as investigações, perceber o contexto literário angolano, o universal, o anglófono, enfim, tudo isso. Infelizmente, não temos muita gente com possibilidade de ler. Nós não tínhamos a possibilidade que vocês têm agora, de num clique ir a um livro que para você ter tinha que trocar com um amigo, com um colega. E era um prazer imenso você fazer isso, que você não tem noção. Tá vendo? Então, estes são os elementos que agregam valor à tua atividade profissional. E um jornalista, disse no início, repito, é um escriba por excelência. Se não saber escrever, não serve, porque aquilo que você fala é o que você escreve. Aquilo que você reflete, aquilo que você projeta, é o que você percebe, é o que você é. Então deve-se entender. Muito obrigado pela música angolana. Eu gosto de música angolana. Pois, é o que você é, tá vendo? Por isso é que, se nós repararmos, há uma diferença muito grande naquilo que era cantado por Paulo Flores, quando as letras eram compostas por Carlos Ferreira Cassé, pelo Carlos Alberto Cabé, tá vendo? Seu pai. Havia uma grande diferença. É uma música já não tão recente assim, mas é uma música que faz uma contextualização social daquilo que nós vivemos. E eu estava ao lado do autor desta letra e eu, em jeito de provocação, disse: mas essa letra não tem muito daquilo que o Paulo Flores tem nos dado nesses últimos tempos. E ele só respondeu: mas ele disse que essa letra é dele. Atenção, ele aí disse-me tudo. Porque eu consegui, foi uma provocação, porque indiretamente ele percebeu que eu quis perguntar: esta música, esta letra foi você que compôs? Foi você que escreveu isso? E ele também, de forma inteligente, respondeu. Há aqui diferença. E estamos a falar de letristas que têm uma outra pena. Uma pena completamente diferenciada. E eu aconselho: leiam, escrevam, pratiquem. É importante ler. Quem lê um livro nunca é a mesma pessoa. 11h14 em toda Angola. Estamos a conversar com Ernesto Gouveia, um comunicador de excelência. Está aqui certamente a partilhar aqui toda a sua experiência. É claro, vamos ao longo de 45 minutos conversar um pouco sobre comunicação. Claro, também alguns aspectos, alguns assuntos ligados ao showbiz angolano e tudo mais. Torna-se... a sua imagem foi projetada quando começou certamente a fazer os comentários no programa Zap News. Eu não concordo com isso. Eu não concordo com isso. Mas teve uma expressão maior. Claro, por conta da velocidade, da força da televisão. Pronto, como é que surge o convite? Mas o Ernesto Gouveia, no meio da comunicação, já era conhecido, até porque já era na altura um jornalista premiado. E devemos aqui fazer uma separação das coisas. O jornalismo escrito, chamado do jornalismo de imprensa, dá-te prestígio, dá-te notoriedade em determinados ciclos mais privilegiados de uma sociedade. Aqueles que definem, aqueles que decidem, aqueles que acompanham de perto os quês e porquês de uma sociedade onde eles têm um voto na matéria. E nesse aspecto o primeiro estava suficientemente projetado e aconteceu tudo de forma muito natural. Mas o convite surge por uma sugestão de um colega de painel, de um colega de profissão, Guilherme Cruz, e o Guilherme entendeu que eu precisava estar ali para poder esmiuçar e abordar as minhas ideias e perspectivas no sentido de contribuir para que alguma coisa mudasse ou melhorasse. E assim foi, tudo de forma muito natural e de forma muito desinteressada, sobretudo. Mas eu também lembro-me, volto a falar do Edson,
E por que é que eu falo do Edson? Porque o Edson, nesses últimos tempos, temos partilhado muitas coisas além do estúdio. Ok. E percebeu-se que ali existe outro tipo de sintonia, outro tipo de relação, muito além do físico, que acaba por ser mais espiritual. E eu entendi, aliás, e o Edson Macedo era das pessoas que ligava ao Ernesto. Ele discutia comigo aquilo que nós discutimos diante das câmaras. E eu percebi, não, isso não pode morrer aqui. Logo, sugeriu-se que ele também entrasse e acabou por... Até hoje as pessoas pedem e exigem que a gente volte para um painel como esse. Era um painel, não. Sim, um painel como esse. Então, era o trio... Nunca antes tivemos um painel do género. Não sei. E atenção que eram só 10, 15 minutos de discussão. E não tínhamos muito tempo. Tirando uma outra vez que, em função da dimensão do assunto... Eu gostava muito de acompanhar a informação, mas quando chegasse aquele momento, não. Imagina o que é você cruzar num supermercado com um senhor que está nos seus 72 anos e tecer elogios ao espaço, e além de tecer elogios ao espaço, manda cumprimentos para o Guilherme, manda cumprimentos para o Edson Macedo. E o Edson Macedo viaja para esses pontos recônditos do país e vê que havia pessoas que viam aquilo, mandam também recados, mandam abraços. E a gente agradece o carinho. E é muito por esse carinho que nós... É muito por esse carinho que nós entendemos que é preciso continuar. É preciso que existam mais painéis dessa natureza. E o convite surgiu. E era num programa cor-de-rosa e um bocadinho tanto quanto... Prontos, acabava também, e faço aqui uma pergunta direta, já foram criticados pelo facto de estarem aí a comentar, havia assuntos que às vezes... não tinham um enquadramento direto naquele espaço. Exatamente, do ponto de vista também da capacidade dos convidados em si, eu acho que era tanto quanto... Pronto, era assim algo destoado, estava totalmente desenquadrado. Não, cada espaço era um espaço, cada momento era um momento. Obviamente que também tínhamos exigências, não é? Eu não vou sentar no sofá com aquele camarada. Não vou sentar no sofá. Olha, mas vocês vão fazer o programa e vão ter o fulano tal. Não, se for com o fulano tal, a gente não fala. Havia esse tipo de exigências em estúdio e havia alguma compreensão e uma saudável discussão aí entre nós. Okay. Mas quando fala dessa tal projeção, na verdade foi um bocado mais de visibilidade do ponto de vista televisivo. Okay. Porque é muito bom estar por trás das cortinas e simplesmente o meu nome ter mais espaço, ou seja, o meu nome ter, sim, o meu trabalho e o meu nome terem mais espaço do que a minha imagem. Há um artista que sempre disse, eu prefiro que seja o meu trabalho aí mais distante do que a minha própria imagem. As pessoas têm que se preocupar com não trabalho. O que sou, mas aquilo que faço, como sou, como me apresento. E aqui olhamos muito para o mensageiro, não a mensagem. Exatamente, olhamos muito para o mensageiro, que é o erro que muitas vezes se comete. Estavam à espera, por exemplo, de um Ernesto Gouveia que viesse aqui para esse estúdio, se calhar de fato gravata, mas não, vem da forma mais simples possível para que se perceba que a simplicidade é absolutamente tudo. Exato. Então, a partir de coisas simples, encontramos a beleza em tudo que nela resulta. E então, o que é que eu aqui quero dizer? O convite, e voltando à questão que colocou, o convite surgiu pelo Guilherme Cruz e também foi um efeito escada em que o Edson Macedo entrou e fizemos aquele espaço. Mas não diria que era muito pelo espaço. Se o espaço era uma oportunidade para a gente poder expor, partilhar, conversar, debater, então nós fizemos daquele momento o cenário, o palco sublime para abordar isso com a capacidade de síntese que nós tínhamos e conseguíamos pelo menos fazer com que o recado passasse. Outras vezes aquele gosto a pouco porque o tempo já não permitia e a gente reclamava às vezes no ar, não nos chamam para discutir essas coisas assim em 10, 15 minutos. E essa capacidade de olhar para as coisas de um outro, ou com um outro ângulo, ou seja, com outros, uma forma diferente de olhar para as coisas, é resultado de quê? Sei que leu muito e... Leio até agora, graças a Deus. Leio muito, e claro, mas acabas por trazer uma visão diferente do que estamos acostumados a ouvir e a ver. É resultado de quê? É aquilo que eu disse, as coisas têm que funcionar de forma natural. Chocolate, tu tens de ser o que você é, naquilo que você faz.
Tu tens uma Paula Simons a te fazer leitura de um jornal da tarde sem papel, mas digo leitura porque o texto está mentalizado. Hoje vocês têm no vosso estúdio, deixa que eu explique, hoje vocês têm no vosso estúdio um computador para ler o noticiário, por exemplo, em que o material sai, né, da redação pelo sistema de rede e vem parar ao estúdio. Se acontecer um bloqueio no sistema, como é que você fica? E naquela altura não tínhamos isso, nós tínhamos impressoras. Aquilo, a língua de papel saía pela impressora e tinha de ir a correr até a redação para poder entregar ao locutor e fazer a leitura. E de repente ele ouve, olha, a impressora encravou. E ele vai perguntar assim, por favor, qual é a matéria? Estávamos a falar de quê? Disto, daquilo. Manda-me só a base. Tá, e ali ele está a fazer uma leitura de improviso, mas totalmente bem enquadrada. E você está do outro lado do aquário, está a abanar a cabeça. Boas. Está a ver? Então, há muito dessa coisa, da experiência que as pessoas acabaram por colher aí. Devemos também olhar para o seguinte. Hoje, devia-se fazer um recurso ainda maior aos meios que essa nova geração tem. Desde o computador ao tablet, as câmaras Ultra HD e tudo mais, que hoje trazem resultados excelentes, mas que não estão a ser potenciados ao máximo por causa da limitação que o profissional impõe a si mesmo. E, repito, e já toquei no assunto, relutante, prepotente e resistente a aprender de quem eventualmente ele queira transmitir coisas diferenciadas. Nós temos a possibilidade de criar gênios. Ok. 11h23 em todo Angola. Vamos então entrar aqui ao nosso tema de conversa. E faz também muita confusão em volta do assunto e, claro, dada a sua experiência, vai certamente também aqui esclarecer todas essas questões. Qual é a diferença entre comunicólogos e profissionais de comunicação? Todo comunicólogo é jornalista, todo jornalista pode ser considerado como comunicólogo. Qual é a diferença entre comunicadores ou comunicólogos e profissionais de comunicação? O comunicólogo já é um profissional de comunicação. O comunicólogo já é um profissional de comunicação. Devemos aqui entender uma particularidade. Antes de fazer esse enquadramento ou essa abordagem, tenho de fazer um enquadramento histórico. Hoje, muitos gabinetes de comunicação institucional estão a ser ocupados por comunicólogos, o que é normalíssimo. Mas até inícios da década até início dos anos 2000, já começamos a ver a perspectiva até os anos 2000, no início dos anos 2000, tínhamos apenas jornalistas a ocuparem estes cargos, essas funções, essas responsabilidades, porque existia esse vazio que é da inexistência do comunicólogo nesses gabinetes de comunicação. Não que o jornalista não seja capaz de fazer, faz bem, tem feito bem, e muitos deles ainda ocuparem estes mesmos gabinetes, e se continuarem melhor, em função da percepção e o toque noticioso que ele precisa de ter na abordagem dos assuntos que ele divulga e na interpretação dos factos que têm de ser divulgados. E olhando para a cientificidade da coisa, vou entrar para a perspectiva do comunicólogo, que já olha as coisas de uma perspectiva muito mais técnica, muito mais abrangente, porque o comunicólogo está dentro, ou seja, o comunicólogo acaba por abarcar o universo da comunicação, como um todo, ou seja, o jornalismo, a publicidade, o marketing,
assessoria mediática, enfim. Relações públicas e tudo esse mais. trabalho, incluindo também relações públicas e tudo mais. Ele tá, mas o jornalismo é uma das ramificações e importantes e fulcrais ramificações da comunicação social. E eu digo sempre, mesmo em discussão com colegas meus, o comunicólogo pode, o jornalista pode até fazer um trabalho que o comunicólogo faz. Mas muitas vezes o comunicólogo não consegue fazer o trabalho que o jornalista faz. Mas são todos dentro do mesmo campo semântico. O comunicólogo acaba por ser o mais completo, é isso? Isso de ser mais ou menos completo é muito discutível. E eu às vezes nem concordo com isso. Porque existem jornalistas... Porque ele é formatado a olhar para todas as áreas, todos os géneros. Você tem toda a ferramenta daquilo que é a comunicação, e o jornalista acaba por ser de alguma forma um pouco tanto quanto limitado. Atenção, que é um erro crasso nós limitarmos o jornalista. É um erro. O jornalista trata da abordagem da matéria, a abordagem que passa pela sua recolha, pesquisa, análise, tratamento e divulgação após uma ação conjunta das perspectivas daquilo que atende à viabilidade ou não da sua divulgação. O jornalista vai ao centro das operações e interpreta as coisas numa perspectiva completamente diferente daquela de quem está fora de campo. Tu nunca vais ver um comunicólogo aí fazer uma reportagem de guerra, mas tens lá o jornalista. Mas o comunicólogo vai fazer a abordagem dos contextos da recolha dessa informação que ele faz. E ele não vai fazer a abordagem apenas no contexto da recolha que aquele indivíduo, nesse caso que o chocolate está a fazer. Ele vai fazer uma abordagem geral, vai fazer uma análise geral para poder interpretar todos esses aspectos e muitas vezes ali encontrar fenómenos. É olhando já para a perspectiva da cientificidade. Mas atenção que o jornalismo e o jornalista, não é? De um modo particular, é uma peça, uma ramificação fulcral no universo da comunicação social. Aliás, é daí onde tudo começa também. Ele olha para as coisas de forma sociológica, por assim dizer. É dali que eu falo da perspectiva científica. Não que o jornalismo em si só não seja uma ciência, porque dentro do jornalismo tu tens várias vertentes. Tens o jornalismo investigativo também, que é outra das grandes vertentes e que forjou e trouxe grandes jornalistas internacionais. Bom, eu devo aqui olhar, não posso falar disso sem olhar para a perspectiva da necessidade de um comunicólogo em qualquer sociedade, em qualquer instituição, porque comunicação é poder, comunicação é chave. E sem comunicação nada funciona. Dali a necessidade de abordar, analisar, interiorizar e interpretar os conceitos, que é muitas vezes a responsabilidade do comunicólogo. Está a ver? É mais ou menos isso. E atualmente como é que olha para a nossa assessoria, o nosso gabinete, os variados gabinetes de comunicação ou de assessoria de comunicação? Que análise faz do ponto de vista de produtividade, de qualidade? Como é que olha? Estamos a melhorar, de algum modo estamos a melhorar. Mas devo aqui ser realista que há ainda muito que fazer. Há muito que fazer. Se nós limitarmos o universo comunicativo de uma determinada instituição, marca ou empresa, não estaremos a fazer absolutamente nada. E a comunicação, de uma forma geral, tem de ter o efeito boomerang. De eu transmitir-te essa informação, você não sabe de onde vem, mas tu te revês na informação e de repente você próprio também está a receber a informação que divulgou. E se você está a receber essa informação é porque tu vais atingindo, afinal de contas vais atingindo os alvos, vais atingindo os fins para os quais tu te propuseste fazer aquele trabalho
aquele documento ou determinado pacote comunicativo. Vai ser um bocadinho difícil ainda alcançar os objetivos de uma forma plena por conta do conflito com o interesse político. Esse conflito com o interesse político é que acaba por esbarrar um bocadinho no desabrochar da comunicação como tal, na liberdade comunicativa que uma instituição deve ter. O que deve, o que não deve ser divulgado. E muitas vezes tu estás a assessorar um determinado gabinete, uma determinada instituição, mas ele entende que há informações que não devem ser divulgadas. Quando devem ser necessariamente traçadas estratégias no sentido de tornar a informação sempre necessária, sempre útil, tá vendo? E às vezes existe o receio desta ou daquela situação não ser divulgada. Quando você como profissional, quando você como técnico entende, não, vamos divulgar, mas vamos traçar essa estratégia, vamos planificar isto e aquilo, de modo a falarmos disto ou daquilo. Não é conveniente falarmos ainda disso, vamos deixar que esse assunto se resolva primeiro para a gente depois, mas vamos fazer aqui uma espécie de efeito bola de neve, que é necessário para que a comunicação possa fluir e as pessoas se sintam revistas naquilo. E não pode ser reboque dessas questões de partidos e tudo mais. Não. Até nem estou a me referir a partidos. Atenção que se o Chocolate fala de partidos, devemos aqui perceber que as grandes campanhas eleitorais tiveram por trás grandes máquinas de comunicação. Não pense que é diferente. E há uma série que eu aconselho as pessoas assistirem, que é o Scandal, protagonizado por Kerry Washington, uma das melhores atrizes de Hollywood, para mim, em minha opinião. Poder até o nome de Washington, no fim, não podia ser diferente. Aquilo reflete um bocadinho de todo aquele trabalho que é feito, que a Olivia Pope faz, que também é transversal ao que um responsável por uma área de comunicação faz. Nice. As tais estratégias, como devem ser gizadas as estratégias, as interações sociais, profissionais e comunicativas entre determinadas figuras que atravessam os seus interesses, coisas do género. Então, eu convido as pessoas a verem um bocadinho isso e perceberem mais ou menos qual é o contexto. Curiosamente, eu estou a voltar a ver, porque há sempre qualquer coisa nova que escapa, a gente entende que afinal há estratégias e técnicas que devem ser usadas para isso. Então, mas devemos continuar, devemos fazer por melhorar. Há instituições aí que já vão fazendo trabalhos que são bons, são excelentes, mas não podem todos eles cair na mesmice. Como é que olha para o futuro da rádio, o futuro do rádio, o futuro do jornal, face aos meios modernos, não é? Vou começar, Chocolate, começar pela rádio. Nós hoje estamos com mais de uma vintena de rádios, sejam elas online ou tradicionais, no caso. Mas a preocupação dos conteúdos, da qualidade dos seus conteúdos, a preocupação da forma como se aborda o conteúdo, ou da forma como se abordam os conteúdos. Muitas vezes no nosso carro, e uma das coisas que eu ouço muito é rádio, nós saímos de um programa ou de um canal para outro e estamos a ver que os programas são parecidos, são quase como que iguais, e como se não bastasse o linguajar, a expressão, a forma como nós fazemos recurso à língua. Há muita qualidade que já se vai perdendo, Chocolate. Já se vai perdendo alguma qualidade. E eu aconselho sempre as pessoas a ouvirem os outros radialistas, os radialistas dos outros tempos que inspiraram e formaram os bons radialistas de hoje. Eu devo ter feito uma publicação na minha página do Facebook, em que falei desta preocupação da nova geração de radialistas que está a surgir, onde se começa a ver alguma qualidade a esvair-se, onde
já se coloca apenas quem tem um sonho, mas não tem o processo de lapidação natural e formação necessária para poder segurar no microfone. Antes, para tu fazeres um direto, eu acho que tu terias de ter pelo menos aí 1 ano para fazer um direto. Havia todo um processo de acompanhamento deste profissional até o dia que ele for fazer até um gravado. E hoje não. Entrei hoje e amanhã estou a segurar no microfone. E estou a dizer as baboseiras que vou dizendo. E essas baboseiras vão passando de pessoa para pessoa, de contexto para contexto, de geração para geração. E depois começamos a ter uma sociedade medíocre. Muitas vezes as pessoas pensam que existe radicalismo nas coisas que eu falo. Existem outras pessoas que corroboram a mesma opinião que eu, porque eu estou sempre em painéis de discussão e a gente discute isso. Certo. Mas nós temos que ser realistas para poder encontrar solução. A aceitação é o primeiro passo para a cura, o primeiro passo para a libertação e o primeiro passo para a solução de muitos dos problemas que a gente tem. Se nós não assumirmos isso, vai ser complicado. Mas a atual comunicação que se faz agora está a contribuir no DAVES, ou seja, na perda dos valores e tudo mais, a destruição, os princípios. A perda dos valores é um outro aspecto. Vamos ainda falar mesmo daquilo que é a questão técnica. A excelência no exercício do bem-fazer rádio. Por isso é que hoje tens, numa LAC Luanda Antena Comercial, uma rádio distinta. Tens na Rádio Nacional de Angola, até agora, e digo sem medo de rádio, posso abrir aqui uma discussão para os próximos tempos. Tens na Rádio Nacional de Angola a maior e melhor escola de rádio do país, de onde devia-se tirar o conhecimento todo para que nós pudéssemos ter um efeito escadote, mas, claro, sempre para cima, é sempre a subir. E nós estamos a perder isso. Também existe algum desinteresse de determinadas gerações em passar o conhecimento como tal. E quando existe a necessidade de se passar o conhecimento como tal, não estão preocupados em as novas gerações aprender. Não se está preocupado muito com o conhecimento, infelizmente. E o conhecimento acaba por ser muita coisa, acaba por ser tudo. Isso fala do rádio. E estou a falar de forma resumida, porque há muito que se possa dizer aqui em termos de rigor profissional no exercício do rádio e da rádio. Ou já ouves o Poças, normalmente. Já ouves o EPA. São termos que em rádio não se citavam. Já ouves as gargalhadas não mensuradas a nível do rádio, por conta da liberdade que cada um tem quando chega para o microfone e pensa que está dentro do seu quarto a fazer tudo o que quiser ou está no quarto de banho debaixo do chuveiro. E não é assim que deve ser. Estou a falar daquilo que aprendi, mas obviamente que eu vou me enquadrando... Está-se a confundir liberdade com libertinagem, neste caso? É a tal libertinagem, mas a liberdade é necessária. Está-se a pedir liberdade de expressão. Mas comunicação é liberdade. Mas liberdade com determinados limites. Porque mesmo a nível da comunicação, tu não tens de falar tudo o que você pensa. Tudo que tu pensas. Não deves falar tudo o que tu pensas. Agora, há tempos recebemos aqui o Almif e afirmou categoricamente que não existe em Angola rádio que fala com verdade, fala com liberdade de expressão. Ela aí abriu um outro elemento de debate. E de certeza absoluta que ele, para olhar para essa perspectiva, ele vai analisar quem está ligado às novas rádios que vão surgindo. Até que ponto não são rádios ligadas a pessoas que estão versadas ou estão associadas ao poder político? No sentido de se criarem estratégias de bloqueio para que determinada narrativa na nossa sociedade não seja tomada como premissa. Deixo isso como tarefa para você analisar, Chocolate. Devemos olhar para isso. E vou-te perguntar, Chocolate, onde é que você já viu oportunidades de financiamento independente para que se criem plataformas de comunicação onde tens rádios, onde tens televisão, a divulgarem de forma aberta e ampla sobre determinados assuntos na sociedade? Devemos olhar para isso. Se olharmos, os investimentos em comunicação são muito reduzidos, são muito pequenos, não são alargados. Não tens grupos empresariais ou grupos financeiros fortes a potenciarem essas estruturas. Não há um bolo dentro do Orçamento Geral do Estado. Não pensa ali, porque se você pensar nisso, aí mesmo é que você não tem liberdade. Estou-te a dar o dinheiro, o chocolate, mas você não pode falar disso e daquilo. Atenção. Nem vale a pena olhar para essa perspectiva. Isso falando da rádio e recuando a preocupação da qualidade do bem-fazer rádio. E eu
estive em regime colaborativo numa rádio onde estávamos constantemente a corrigir aquela nova geração e estava interessado em aprender. Estávamos a explicar toda uma série de coisas. E há um aspecto que aqui não disse. Quer ser jornalista? Seja. Aprenda, leia. Mas não te desgarres do elemento ou do género jornalístico de excelência que é a reportagem, onde estão inseridos todos os outros géneros. É a escola. Uma grande escola. Agora, claro que para a rádio, para a televisão, para o jornal, todos eles têm enquadramentos e conceitos e contextos diferentes. E já falando do jornal, eu estou preocupado porque a determinada altura eu sempre dividi o jornalismo escrito em 3 diferentes cenários, 3 diferentes épocas. Quais são essas épocas? Eu falo da altura em que tinhas o Diário de Angola, tinhas o Diário Oficial do País, que era o Jornal de Angola, que depois surgiu em função do contexto político, a abertura para a comunicação social, de um modo geral, ter liberdade de criação de novos títulos, novas publicações e propostas, onde vejo Semanário Agora, Angolense, Imparcial Fax, Factual, Independente, não sei se citei o Jornal Angolense, o Folha 8, foram surgindo toda uma série de publicações escritas. Nessas publicações escritas, tinham a cabeça, ou nessas publicações escritas, nesses títulos, tinham a cabeça figuras que saíram do jornalismo na época do monopartidarismo, onde só tinham os órgãos oficiais de comunicação: Jornal de Angola, Rádio Nacional de Angola, Angopa, Agência Angola Press. Tinhas esses 3. E depois tinhas alguns temáticos, que era o Jornal Desportivo Militar. Enfim, pode ser que me esteja a escapar algum, mas... São períodos de ouro. Agora, e perceba, Chocolate, depois disso, desse processo, em que também, em função de determinado interesse, muitos desses títulos começaram a ser engolidos. Engolidos por quem tem poder político ou poder econômico, mas associado ao poder político. Foram desaparecendo todos eles. E não citei, por exemplo, o Jornal A Capital, que também é outro deles. E muitos desses profissionais hoje estão entregues a outras carreiras, a outras ocupações profissionais, por conta daquilo que o jornalismo não os deu. Não falo de dinheiro, falo de realização plena, daquilo que são os objetivos aos quais eles se propuseram. Mas depois dessa fase, surgem então os títulos que já tinham à sua volta o suporte de grandes grupos econômicos e financeiros. É onde surge o Novo Jornal, onde surge o Jornal de Expansão, onde surge o Jornal O País, onde surge o Vanguarda, onde surge Valor Econômico, surgem vários outros títulos. São contextos completamente diferenciados. Entidades públicas, entidades coletivas ou privadas com poder econômico que acabaram por investir nesse setor, percebendo que, afinal de contas, a comunicação é e tem poder. Mas, se reparar, a nível da televisão não houve grande abertura. Porquê? Porque surge a TVzinho, andando daqui para ali, aguentamos-nos e tal, e foram surgindo outras, mas que não têm uma divulgação em termos de amplitude, porque sabem perfeitamente qual é a força que a televisão tem. Traz voz, traz som, né? A voz, claro, o som, e traz a imagem acima de tudo. Então, há ainda esse conflito. E em qualquer outra sociedade existem esses conflitos. Agora, claro que em sociedades mais abertas, mais liberais, já vemos realidades completamente diferentes. Mas no meio de todo esse processo, não vamos olhar para os meios, vamos olhar para a qualidade dos profissionais que nós temos lá. Que interesses é que eles estão a defender? Da maioria ou da minoria? E olhando ainda para a questão da qualidade, em termos de qualidade, o que é que eles estão a transmitir em termos de conteúdo de qualidade, tudo isso tem de ser devido e claramente analisado, Chocolate. Tem de se ter cuidado em analisarmos os contextos. O que é que temos hoje em termos de qualidade,
a nível desses géneros e o que é que vamos ter amanhã. Há investimentos muito grandes que estão a ser feitos a nível da televisão, e temos aí agora uma outra televisão que deverá ser. Eu já tive a oportunidade de visitar várias estações de televisão a nível do mundo. Já tive a oportunidade de visitar várias estações a nível do mundo, e a que eu vi aqui, que já está aberta, já está a divulgar, é talvez uma das maiores a nível da África em termos de investimento. Eu já visitei a SIC, já visitei a TVI, já visitei a Globo, já visitei a Supersport. E, comparativamente, esse investimento que está a ser feito aqui não... Estamos a falar da Rede Girassol. Isso, é um investimento muito grande, gigante. Agora vamos olhar para a questão da qualidade, da continuidade, do know-how, o que é que vai trazer ali. E acredito que quem está à cabeça disso, e já tive a oportunidade de estar em contato com essas pessoas, estão atentos a esse pormenor. A qualidade é um elemento muito importante, do ponto de vista científico, do ponto de vista técnico, do ponto de vista do conhecimento e do ponto de vista daquilo que vai ser transmitido a quem está em casa. Boas. 11h47 em toda Angola. Continuamos nós a conversar aqui com Ernesto Gouveia, um grande comunicador, a passar toda a sua visão, toda a sua experiência em volta dessas coisas da comunicação. Bem, vamos agora também falar um pouco, infelizmente o tempo já está aí a voar, 11h48, a qualquer momento, 12 horas. Vamos olhar também para as questões do nosso mercado musical, as questões culturais e tudo mais. Como é que olha para o seguimento da indústria do entretenimento em Angola? Como é que estamos a nível cultural? O que é que está bom? O que é que está bem? O que é que se precisa melhorar? Quais são as suas contribuições para certamente dinamizar o setor da indústria, se é que temos mesmo uma indústria aqui em Angola? Eu não sei porque que as pessoas insistem em falar de indústria. Indústria do entretenimento, mercado musical, eu não sei. Quando ele ainda vejo que está num segmento, ou seja, está numa fase incipiente. Eu tenho tido acesas discussões com o meu amigo e colega Guilherme Cruz, que é uma pessoa muito ligada à comunicação e ao entretenimento. E divergimos nessas opiniões. E obviamente que naquilo que ele aborda, eu vejo que também vou aprendendo alguma coisa. Mas não me desgarro da ideia de que nós não temos indústria. Não temos. Não, nós não temos indústria do entretenimento. Porque como é que você vai ter indústria do entretenimento quando tens apenas todo esse circuito resumido a duas marcas? Nós estamos a falar de 1.246.700 km quadrados. Estamos a falar de mais de 18 cidades. Estamos a falar de 18 cidades capitais, cada uma com a sua potencialidade do ponto de vista cultural, do ponto de vista etnológico. Tudo isso acaba por se associar favoravelmente ao folclore. Falo das outras regiões que o elemento da tradição está muito assente. O que é que eu quero com isso dizer? O que é que tem sido explorado nessas regiões? E culturalmente, e eu devo colocar uma questão que venho colocando nesses últimos tempos. Que país é que nós queremos culturalmente? Quando até a Tianda, o Macopo e outros géneros da região leste não são explorados? O que é que nós queremos do nosso país culturalmente, quando até o Quinto N, que é uma das músicas que identifica a Cabinda, não está a ser explorado? E ficamos aqui todos concentrados o que é semba, o que não é semba, o que é kizomba, o que não é kizomba, quando nós devemos sim identificar e observar os sinais na perspectiva de podermos codificar as mensagens e poder entender o que é uma coisa, o que é outra, e percebemos quem está na frente, quem está atrás, quem é o rei disso, quem é o rei daquilo. Que país queremos culturalmente quando nós nem sequer conseguimos sistematizar o kuduro no lírio dos sons e ritmos que o nosso país tem, sendo que de forma teórica esse país, essa música, esse género musical levou o nome da Angola muito longe.
E claro que existem dentro do Kuduro subgêneros. Devemos assumir e admitir isso. E já recebi aqui, já recebi aqui muitos convidados, pessoas ligadas ao Ministério da Cultura e tudo mais, pessoas experimentadas nessas coisas da arte ou de cultura, e todos vão quase falar a mesma coisa. Mas daí a minha questão, o que é que se pode fazer de forma prática? O que é que se pode fazer que é para melhorarmos a situação? Porque já criticamos muito, já levantamos muitas questões, o que tem que ser feito e tudo mais, mas de forma técnica e prática, o que é que o Ministério da Cultura e outros organismos devem certamente fazer que é para alavancar o setor? A ação tem que ser congregada, a ação tem que ser concertada, Chocolate, para que nós possamos encontrar os melhores caminhos que nos levem a um resultado consentâneo, um resultado que traga opiniões unânimes. Porque o denominador comum aqui é identidade. Que identidade é que o nosso país tem? Vamos a países como Zimbábue, Namíbia, Eswatini, Congo Democrático, Congo Brazzaville. Tu percebes que existem essências de natureza cultural que, sem você perguntar, vai perceber que ele é daqui e dali. E o angolano começa a ser um elemento híbrido. As coisas começam por ali. Porque às tantas não sabes se ele é um europeu preto ou é mesmo um angolano. Está a ver? Veja o seguinte, Chocolate. Tem de existir aberturas. O debate tem que ser aberto. O debate tem de ser público. As interpretações têm de ser devidamente recebidas. E as críticas, idem, ainda que ríspidas e duras, têm de ser necessariamente filtradas para que se perceba, afinal de contas, o que é há ali de positivo. Primeiro elemento. Agora, existe essa narrativa de quem é isso, quem é aquilo, quem faz isso e quem faz aquilo. Quem deve e quem não deve. Eu acho que todos devem ser chamados à responsabilidade no sentido de darem o seu contributo para que nós possamos perceber o que é que devemos fazer e o que é que não devemos, que caminhos devemos e não devemos perseguir. Boas. Deixa só que eu conclua, Chocolate. As ações podem até ser independentes, mas tem de existir o respaldo institucional. Muitas vezes as pessoas citam o Ministério da Cultura, não é para ir buscar lá dinheiro, porque também o próprio Ministério não tem dinheiro. Mas é o tal respaldo. O Ministério ser, digamos assim, o ente protetor das pessoas que trabalham para a elevação da nossa identidade cultural sobre as mais diversas manifestações. Mas é chegar, Chocolate, tu és um banqueiro, não és um bancário, um banqueiro. Preciso de levar a Tianda para todo o país, mas também preciso de levar os gêneros da música da região sul de Angola para todo o país. Tem de haver diversidade. Quem está no norte sabe o que é do sul, quem está no leste sabe o que é do mar. Infelizmente, não há essa perspectiva, porque a partir dali nós depois estaríamos a cultivar a perspectiva do orgulho na intenção então de poder dizer não, identitariamente estou orgulhoso e vou numa determinada sociedade e vou apresentar isto que é do meu país, isto que é de Angola, tá vendo? Não há essa preocupação. Infelizmente, tempo já era. Infelizmente, tempo já era. Só resta mesmo aqui agradecer o carinho da disponibilidade e por essa linda conversa. Estive muito atento a ouvir, claro, todo o pronunciamento. Fiz poucas questões, obviamente. Na verdade foi uma conversa. Claro. Foi uma conversa. Foi mais no sentido de aprender, porque é uma figura que sempre acompanhei e admiro bastante. Agradeço. E acaba obrigado. por ser um sonho realizado entrevistar, claro. Obrigado. Vamos arquivar e sempre vamos indo, ouvindo no sentido de aprender. Sempre. Ernesto Gouveia, nosso muito obrigado. Eu é que agradeço o convite. É a primeira vez que eu faço uma visita
aos estúdios da Stop FM. Já conhecia antes, quando era projeto, hoje é um facto. Espero muito mais da Stop FM e acredito que ela terá os seus espaços para poder divulgar aquilo que é necessário ser levado ao conhecimento do público. E peço, explorem mais a música angolana, nossa música precisa disso. Boas. Chegamos à reta final de mais uma edição do vosso e nosso programa Café da Manhã. Trabalhou na técnica Jordão Domingos, a produção foi de Albertina Gouveia, coordenou Felipe Candondo, direção-geral Luís Abílio Manuel. Claro, a voz que comunicou com todo o prazer do mundo foi do Araújo Domingos, ou simplesmente Mr. Chocolate. Ser vencedor na vida é levar a vida com verdade, onde quer que vá, seja sempre do bem, seja verdadeiro. O resto são papas de Acalumba. Tchau, tchau, Luanda. Rádio Stop FM 107.3